Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui mais uma vez com o nosso Conversa na Margem Esquerda e hoje nós vamos fazer a segunda parte de um governo de esquerda para o Brasil, né? Que a gente começou a falar no programa anterior, a gente começou a falar quais seriam então as principais atitudes, né? Mas as principais ações para que tivéssemos aqui um governo, né, que a gente chama aí de um governo de esquerda, né? Por quê? Porque é um governo que vai tentar melhorar, né, a nossa democracia, aprofundar a nossa democracia, distribuir renda e tudo mais, né? E governar efetivamente para, né, que a maioria consiga melhorar de vida, né, materialmente, culturalmente, em termos educacionais e tudo mais, né? Então, hoje nós vamos até ser um pouquinho mais didático, né? Então, quer dizer, o nosso princípio seria, então, o respeito às regras da democracia atual, né? Então, as regras da democracia atual, elas fazem com que haja o quê? Haja uma eleição, né? Por exemplo, se a gente falar em nível federal, né? Que haja uma eleição para os deputados federais e que haja uma eleição para os senadores, né? Então, os senadores são 3 por estado, né? Então nós temos 81 senadores, né? Porque são 27 unidades federativas, e nós temos 513 deputados federais, que aí o número varia de acordo com, né, a população, o número de eleitores de cada estado do Brasil. Então o estado de São Paulo, por exemplo, elege 70 deputados federais, né? E enquanto, né, estados com uma população menor, pela própria Constituição de 88, elegem o mínimo de 8 deputados, né? Então, você pegar o Acre, Roraima, Rondônia, né, esses estados com uma população e um número de eleitores muito baixo, então eles têm 8 deputados por esses estados, né, que representam os deputados federais, né, que representam esses estados. Enquanto você tem outros estados um pouco mais populosos, né, como, né, Bahia, como Pernambuco, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, tal, que tem em torno de 38, 40 deputados e tal, né? Então o número varia. Então na nossa ideia, né, nós temos que respeitar esse ordenamento democrático, né? Por quê? Porque o princípio básico, né, de um governo que vai favorecer a maioria é respeitar as regras do jogo, respeitar a democracia, né? Então, por isso mesmo, né, que o governo de esquerda ele nunca vai conseguir imediatamente implantar todas as ideias, né, que a gente possa imaginar que sejam importantes para a nação, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um imposto sobre as grandes fortunas, que é uma das propostas, né, de governos de esquerda e tal, né, que a gente pode dizer aqui no Brasil, né, porque como a gente falou no programa passado, né, nos Estados Unidos nós temos um governo liberal e lá existe o imposto sobre as grandes fortunas, né? Então o imposto anual, etc., né? Então não é necessariamente, né, uma ação, né, você fazer uma lei, né, que faça com que nós tenhamos um imposto sobre as grandes fortunas, ele não quer dizer que necessariamente uma proposta de esquerda. Mas dentro, como a gente falou também no programa passado, né, como nós não temos aqui, né, uma ideia de seguir a Venezuela, seguir Cuba, seguir a China, seguir a Coreia do Norte, né, seguir A, B, C, né, e sim, né, conhecer a nossa realidade, a nossa história e trazer para as nossas concepções de governança, né, aquilo que é melhor para, né, mais adequado para o momento histórico brasileiro, certo? Então, partindo do pressuposto do respeito às regras democráticas, né, às eleições e assumindo, né, quem efetivamente teve mais votos e tudo mais, um governo de esquerda ele não vai poder, às vezes, adotar imediatamente um imposto sobre as grandes fortunas. Por exemplo, por quê? Porque não vai ter a maioria no Congresso para que essa lei seja aprovada. Então, é necessário, né? Então, por exemplo, se você tem um governo que é mais de esquerda, né, para a realidade brasileira, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos pensar, né, em atitudes que sejam possíveis de serem tomadas, né? Então, e pensando também, né, naquela questão mais
do que é que nos norteia, né? Então, o que nos norteia, por exemplo, é fazer uma distribuição de renda. Uma das formas de fazer essa distribuição de renda é exatamente adotar o imposto sobre as grandes fortunas, né? A outra forma, por exemplo, é aumentar o salário mínimo acima da inflação e de acordo com o crescimento do PIB, certo? Também é uma forma. Então, se eu não conseguir imediatamente fazer ser aprovada no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal e no Senado da República, se eu não conseguir aprovar imposto sobre as grandes fortunas, eu posso adotar uma política de aumento substancial do salário mínimo, né, acima da inflação e de acordo com o crescimento do PIB do país. Então isso, né, começa a fazer, né, como que já aconteceu no Brasil, né, de 2003 a 2016, começa, né, no famoso índice de Gini, né, começa a haver uma certa distribuição de renda, mas ela é muito pequena ainda, né, pensando em atos que sejam mais efetivos para que essa distribuição de renda ocorra, né, de maneira mais rápida e também de uma maneira mais efetiva, né, no sentido de realmente fazer com que essa diferença entre ricos e pobres diminua bastante, né? Então eu posso adotar isso. Como que eu posso fazer também outras medidas? Como o próprio governo, né, os governos Dilma e Lula fizeram, né, um grande investimento na educação, né, pública, gratuita, com os institutos federais, por exemplo, onde eu coloco ali, né, uma grande qualidade de ensino, né, onde eu realmente vou ensinar não só os alunos a terem, né, uma boa formação na profissão, mas também, né, uma boa formação na cidadania, no conceito de cidadania, né, seguindo também as normas constitucionais, né, de que todos são iguais, todos têm que ter as mesmas oportunidades, né, nós temos que ter a equidade, né, e tudo mais. Então, podemos pensar numa educação de boa qualidade, né, e tal. Isso também tem a ver com os estados, né, da federação, né? Por quê? Porque grande parte dos alunos da escola pública, né, estão nas escolas estaduais, né? Então, governadores de estado também que se preocupem, né, efetivamente com a educação nos seus estados, né? Você percebe, por exemplo, o estado do Ceará, né, ele tem se destacado muito, né, no Enem, por exemplo, né, tem se destacado muito nos exames de vestibulares mais concorridos, como o próprio ITA, né, outros vestibulares concorridos, onde esses alunos, Olimpíadas, né, brasileiras aí de matemática e tudo mais, né, notas máximas na redação do Enem, então está se destacando nessa questão, né. É lógico que isso por si só não significa que nós tenhamos, né, uma opinião favorável ao imposto sobre as grandes fortunas. Mas dentro dessa formação técnica e cidadã, nós temos a possibilidade desses alunos poderem ter uma visão, né, de como é que pode se melhorar para todos na sociedade, né? Então, temos uma consciência, né, cidadã desses alunos, né? Por que hoje em dia nós temos sérios problemas, né, nessa conscientização? Porque na maioria dos estados a escola pública, né, e gratuita, ela não tem uma qualidade que a gente pode chamar de mínima, né? Por quê? Porque os alunos, né, quando terminam o ensino fundamental, eles não estão conseguindo nem resolver equação de primeiro grau, né? Então, mais de 90% dos alunos, né, não resolvem uma equação de primeiro grau, por exemplo. Em matemática é uma coisa básica, né, quando terminam o nono ano. Então, o que isso faz? Faz com que essas pessoas tenham sérios problemas, né, e comecem a pensar em outras questões na vida e tal, etc. Por quê? Porque não tem uma formação técnica boa, né, e por isso não conseguem bons empregos, né, empregos com salários maiores e tudo mais. Então, isso aí passa a ser uma coisa básica, né? Nós temos que realmente fazer uma revolução educacional, né? Para quê? Para que essa revolução educacional possa efetivamente fazer com que os nossos representantes sejam representantes, né, efetivamente de ideias e de políticas públicas, né? E não apenas pessoas com interesses extremamente individuais e tal, ou até ligados a grandes empresas, grandes negócios, né, e que não vai privilegiar, por exemplo, né, a melhoria das condições de vida das pessoas, né. Então, dentro dessa nossa realidade, né, partindo do pressuposto, né, que nós temos que
preservar, né, e temos que não só, né, dar à democracia um valor em si, né, que ela tem efetivamente, né, ela é preservando resultados e tudo mais. Então o que a gente tem? A gente tem a possibilidade também de fazer uma educação cívica, né, as pessoas saberem que nós temos uma justiça eleitoral, nós temos um sistema eleitoral que é extremamente justo, né, imparcial e tudo mais, e aonde quem tem mais votos dentro das regras acaba, né, sendo eleito. Então, dentro desse pressuposto, nós temos vários problemas, né, tal, por quê? Porque nós temos aí eleição de pessoas que não estão interessadas em aprovar determinados projetos que são de interesse da maioria. Tá? Então, nós temos aí pessoas que são levadas a aprovar projetos que efetivamente prejudicam a maioria, né? Então, você vê, o Congresso Nacional aprovou, né? Foi até um dos assuntos aí que a gente tratou, né? No podcast e tal, que foi exatamente o aumento substancial do número, né, de agrotóxicos que são usados no Brasil, né? Então, quer dizer, por que se aprovou isso no Congresso Nacional? Porque você tem pessoas lá que não estão interessadas no bem-estar da maioria da população, né? Então nós precisamos ter efetivamente uma consciência, né, de que as pessoas que vão votar possam efetivamente votar em pessoas que têm uma ideia que está muito parecida com a sua, né? E que também vá lá não para ter uma carreira, né? Um trabalho eterno de ser deputado o resto da vida, de ser senador o resto da vida e não trabalhar pela maioria, né? Então nós temos que pensar nisso, né? Então a educação ela possa ser básica, né, para aquilo que a gente pensa de uma sociedade mais justa, porque isso não é nenhuma novidade, né, nenhuma coisa de esquerda, porque isso aí já é uma ideia iluminista do século XVIII, né? Então quando se pensava na igualdade iluminista lá, né, pensava-se no século XVIII, né, você pensar Jean-Jacques Rousseau e tudo mais, né, que não tem nada de novo, né? Pensava-se em igualdade de oportunidades, né? E a igualdade de oportunidades se dá com uma educação, né, que de boa qualidade para todos, né, desde o filho do mais pobre até o filho do mais rico. E isso, né, em todos os níveis, seja no nível inicial, né, naquilo que a gente chama de ensino básico, né, que é o ensino fundamental e médio, e isso também no ensino universitário. Então você vê pessoas que não estão interessadas no bem-estar da maioria, o que eles fazem? Tomam atitudes contra a educação. Por exemplo, né, hoje, dia 6, né, dia 7 de outubro, né, nós temos um sério problema das universidades, né, onde as suas contas, as universidades federais, né, as suas contas bancárias estão simplesmente sem dinheiro, né, sem nenhum tipo de dinheiro para pagar o mínimo de uma conta de água e de luz. Então o que acontece? Né, um jogo político para estragar, né, a qualidade da universidade pública no Brasil, que, né, estão aí, as universidades federais estão entre as melhores, né, não só do Brasil, mas como também da América Latina e também, né, se você pensar aí, estamos também com universidades aí com as melhores, né, entre as 200 melhores, né, 400 melhores do mundo. Então, quer dizer, como é que você acaba com essa educação, né, com essa qualidade? Tirando o dinheiro, né? Então, o que vai acontecer? Eu tiro o dinheiro também de outro lado, que também é muito importante para a maioria, né? Os fundos, né, que fazem pesquisa no Brasil. Então, esses fundos tiveram uma redução drástica dos seus orçamentos, né, nesses últimos 3, 4 anos. Então, quer dizer, além de ser uma jogada política, né, de politicagem atual, né, por quê? Porque parece que foram chamados os reitores a Brasília, né, para ir lá conversar, para liberar o dinheiro, ou seja, ou você me apoia, que senão não vai ter o dinheiro, né? Então é uma jogada de politicagem do mais baixo nível, né, e tal. Então, sem dúvida nenhuma, a universidade, né, a ciência, a produção de ciência, tecnologia é fundamental também para o desenvolvimento da sociedade, né? E só é possível fazer isso efetivamente com o Estado, né? Se o Estado não melhorar, né, a nossa pesquisa tecnológica, pesquisa em saúde, né, a pesquisa também ligada, né, aos setores que a gente pode dizer do próprio governo, né, nós não vamos ter, né,
um avanço, né? Pelo contrário, vamos ter retrocesso. Então você percebe, né, que hoje 46 países do mundo usam a tecnologia da urna eletrônica, né, de votos do Brasil. Né? Por quê? Porque houve, né, por parte da Justiça Eleitoral, uma aplicação de recursos para desenvolver, evitar as fraudes e tudo mais. E isso é inegável, né? Então, dentro dessa questão da politicagem mais baixa, né, é que estão se colocando agora alguns empecilhos, né, que deveriam nunca ocorrer, porque são totalmente falsos, de que há fraudes na urna eletrônica, né, nas urnas eletrônicas. Caso que nunca houve, né, você nunca teve efetivamente, né, tem um caso comprovado. É lógico que sempre um ou outro candidato que perdeu, ele vai fazer lá, né, o seu recurso, que é totalmente democrático e pode ser feito, né, mas depois, mesmo todos eles fizeram recurso, acabaram, né, sendo pessoas que aceitaram o resultado, né? Por quê? Porque pessoas contratadas por eles que entendem, né, de como é que se faz a apuração, né, a questão dos votos na urna, foram lá, né, o exemplo, o candidato Aécio Neves em 2014, que entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra o resultado, porque ele perdeu de 3, 4 milhões de votos, ele falou, ah, não, mas eu não perdi, eu ganhei. Então, o que aconteceu? Ele contratou vários técnicos, né, de informática, de urna eletrônica, e eles foram lá no TSE e acompanharam e viram e tal, e informaram o candidato que não houve nenhum tipo de fraude, né? E aí depois ele não aceitou bem o resultado, né? Então, inclusive fazendo um discurso, queria fazer tudo para impedir que a presidenta Dilma governasse, né? E de alguma forma ele até conseguiu, porque nada ali no Senado de interesse do governo Dilma foi aprovado depois, né, muito pelo contrário, e assim também na Câmara, né, com o presidente da Câmara, que era, né, o indivíduo lá, que agora eu esqueci o nome, mas também não importa muito, né, para não fazer propaganda, então vocês nem precisam pôr o nome dele depois, que eu não vou nem parar, porque não importa quem é. Então, quer dizer, aí houve o quê, né, toda aquele golpe jurídico, né, que afastou a presidenta Dilma. E aí, por que a gente fala que foi golpe? Foi golpe por quê? Porque dentro da questão, né, do impeachment, né, da lei do impeachment, que é de 1950, você precisa ter crime de responsabilidade. E, né, não houve crime de responsabilidade naquele momento, né? O que se alegou que foi pedalada fiscal, inclusive agora saiu, né, todo um veredito dizendo que nem pedalada fiscal a presidenta Dilma cometeu, né? Então, quer dizer, toda aquela base do impeachment, né, ela foi totalmente anulada por uma decisão judicial, né, porque ela foi condenada por pedalada fiscal, né, entre aspas aí. E aí, hoje concluiu que não pedalou, né, não teve pedalada fiscal. E, mesmo se ela tivesse pedalada fiscal, ela não poderia ser afastada da presidência da República, né? Por quê? Porque durante 8 anos o presidente Fernando Henrique Cardoso fez pedalada fiscal, né? O presidente Lula fez pedalada fiscal, né? E também a presidenta Dilma. Então, pedalada fiscal é um nome, né, que é bonitinho para as pessoas acharem que ela cometeu alguma irregularidade, mas sim, na realidade não foi nenhum tipo de irregularidade, tanto é que nem essa possível irregularidade foi cometida, né? Por quê? Porque saiu uma decisão até judicial, não só técnica, né, no Tribunal de Contas da União, mas também da Justiça, dizendo que não houve, né, mesmo a pedalada fiscal. Então, ela não poderia ter sido afastada. Então, por isso que é efetivamente um golpe jurídico, né? Por quê? Porque inventaram um crime que não existia, né? E um crime que não era, né, nem crime, começando daí também, né? Não era nem crime, era um problema, né, que poderia ser um problema contábil e que nem era, né, no fim das contas. Então, o que acontece? Foi um afastamento ilegal. Para quê? E aí a gente sabe, né? Depois que assumiu o vice-presidente lá, né? O que você fez? Você fez a reforma trabalhista para prejudicar os trabalhadores, né? Você fez a reforma da Previdência para prejudicar os trabalhadores, que foi ampliada agora no governo atual, né? Para que as pessoas comecem a trabalhar e nunca se aposentem, né? Para quê? Para que lá na frente o INSS não tenha que pagar ninguém,
né? Então, pessoas que hoje têm lá os seus 10 anos, 12 anos, elas vão começar a trabalhar e nunca vão se aposentar, nunca vão poder se aposentar pelas leis atuais, né, da reforma trabalhista. Começou no governo, né, de 2017 e que foi ampliada no governo depois, a partir de 2019, né, ela faz com que, na prática, as pessoas só contribuam, mas nunca consigam receber a aposentadoria. Não vão deixar de contribuir, porque a contribuição ela é uma contribuição obrigatória. A partir do momento que você é contratado pela CLT, a contribuição ela passa a ser obrigatória, né? Então, e se você tem um salário um pouquinho maior, né, o que não é a verdade para a maioria, né? Mas se você tem um salário um pouquinho maior, você paga pelo teto, que hoje são quase R$700, então você vai ficar 50, 60 anos pagando, tendo R$700, né, que é o teto de INSS hoje, descontado do seu salário, e não vai receber de volta como aposentado, porque você não vai aposentar. Então, quer dizer, tudo isso foi feito exatamente para prejudicar a maioria. Então, o que a gente pensa, né, no governo de esquerda? Que é chegar lá e tentar reverter esse prejuízo, né, que a maioria da população teve, né? Por quê? Porque, na realidade, a maioria da população, 92% da população brasileira, né, ganha até R$3.000 por mês, né? R$3.200 por mês, né? Só 8% é que ganha acima disso, né? Então, e a gente sabe que hoje o grande problema da questão da Previdência não tem nada a ver com os aposentados do INSS, né? Por quê? Porque eles ganham um salário mínimo. E isso efetivamente não causa rombo no INSS. É outra coisa, né, que nem rombo tem também, né, com essa daí. Mas isso é uma outra história. Então, o que o governo tem que fazer, né? O governo de esquerda ele tem que tentar fazer com que haja uma possibilidade de aposentadoria, porque havia uma lei, né, anterior, né, a 2017, né, que fazia com que as pessoas tivessem que trabalhar um pouco mais, até porque, né, pela curva, né, que a gente está percebendo, há uma expectativa de vida que está se ampliando no Brasil. Então, obviamente que antigamente, se a expectativa de vida há 50 anos atrás era 62 anos, hoje ela não é mais, né? Hoje ela é 75, né? Hoje ela é 77 e tal, que é a expectativa de vida. Então, obviamente que, né, você precisa ter uma readequação, né, da questão da aposentadoria, mas não significa que não vai aposentar nunca, né? Então tem que ser feito um outro tipo de reforma, né? Vamos dizer, uma reforma da deforma, né? Para que efetivamente a maioria possa ser, né, contemplada, pelo menos quando chegar aos seus 75 anos de idade, possa aposentar, né? Por quê? Porque com 75 anos de idade já cansou, né? Já dá para parar e aproveitar um pouquinho, né? Até porque hoje realmente a expectativa de vida está maior, né? Então, pelo menos com 75 anos de vida você pode se aposentar, porque pelas regras atuais não vai dar, né? Não vai dar, porque se as pessoas têm que contribuir 50 anos, se a pessoa tem que contribuir 45 anos, né? E tal, e elas também têm que se adequar a uma questão da idade, né? E também não só da idade, mas o tempo de contribuição. Então, quer dizer, você tem que juntar tempo de contribuição com idade, para você ter uma aposentadoria que nem vai ser lá essas coisas, né? Vai ser 2 salários mínimos, 3, né? E que se a gente acompanhar as políticas que estão sendo adotadas agora, né? O que a gente percebeu durante os últimos 4 anos? O salário mínimo, né, ele perdeu para a inflação, né? Então, quer dizer, ele está diminuindo, né, o salário mínimo. Então, mesmo que você venha se aposentar depois com 2 salários mínimos, esse salário mínimo não vai adiantar nada, né? Esses 2, né? Mesmo você multiplicar por 2 não vai adiantar muita coisa, porque não vai dar para comprar lá nem a cesta básica. Então, aí a gente percebe os interesses, né? Exatamente que se o INSS paga o salário mínimo, né, de aposentadoria para mais de 80% ganha o salário mínimo, né, dos aposentados do INSS, o que vai acontecer? Se o salário mínimo ele começa a ser jogado para baixo, né, então, quer dizer, mesmo que você se aposente lá com um salário mínimo ou 2, quer dizer, você não vai ter dinheiro para sobreviver, quer dizer, você ainda vai ter que continuar trabalhando, né? Então, isso, inegavelmente, é algo que interessa apenas a uma minoria, né, e que precisa mudar. Então nós precisamos mudar o quê? Precisamos mudar a aposentadoria dos juízes, né? Precisamos mudar a aposentadoria dos militares, né? E tal. Por quê? Porque no fim das contas o dinheiro, né, vem lá do caixa do governo, então nós precisamos fazer com que esse caixa do governo pare de gastar
em coisas que não são, né, morais, né, e que são até feitas, né, leis que são leis, né, mas são imorais. Pode até ser legal, mas é extremamente imoral, né? Então o que vai acontecer? Um governo de esquerda no seu norte precisa ter o seguinte, ó, todo mundo que aposentar, seja na CLT, seja no serviço público, vai aposentar com o teto de INSS. Né? Aí pronto, acabou. Né? O teto do INSS hoje é R$6.000, beleza. Então eu resolvo o problema, né, contábil, né, do caixa e tudo mais. Agora tem toda a jogada política para eu conseguir fazer isso, né? Todo o embate político, a luta política que não é fácil, né? Por quê? Porque evidentemente são setores que têm muito poder, né? Muito poder político, poder inclusive de fala, né, na sociedade. Então isso é extremamente complicado, né? Então nós temos que rever isso. Então, obviamente que o grande problema hoje ele está na governança, né? Então nós temos que governar com o que é possível, fazer leis do que é possível, né? Pensando no que a gente quer, né? Mas aí nós temos que fazer o que é possível, né? Então, e o que seria então possível, né? Você fazer leis né, também o chamada renda básica, né? A renda cidadã, certo? Que esse governo atual, né? 2022, né? Ele, pelo contrário, ele não quer adotar, né? E tal, ele adotou apenas uma renda eleitoral agora, né? Porque ela tem prazo para acabar, vai até dezembro, só porque não tem orçamento para pagar a renda, né? No ano que vem, 2023. Então, evidentemente que uma renda básica cidadã, ela tem que ser estabelecida, né? E também, né, mais uma vez, isso é política de esquerda no país Brasil atual. Por quê? Porque se você pensar, isso foi adotado pelos liberais, neoliberais norte-americanos, estadunidenses, lá nos anos 30, né, como uma forma de combater a grande recessão causada pela quebra da Bolsa de Nova York, né, onde as pessoas precisavam ter dinheiro para consumir, porque foi uma crise de superprodução. Então eu precisava consumir. Como é que eu vou consumir se as pessoas estão desempregadas? Dando uma renda para elas, né? Aí elas vão lá, né? Ao invés de ficar na fila da sopa, ela vai ter uma rendinha para ela ir comprar o seu alimento, né? E aí fazer com que aquele estoque que estava, né, extremamente alto comece a diminuir e aí a produção voltasse a ser novamente retomada dentro dos padrões de consumo, né, e tal, etc. Então, uma renda cidadã é fundamental. E isso também não precisa de maioria no Congresso, né, tal, coisas são mudanças muito estruturais, não é necessário. Então, você pode fazer isso como teve, né, já no passado o chamado Bolsa Família, que era uma coisa que as pessoas tinham, né, e o detalhe, né, não era nem eternamente, né, porque a proposta lá dos estadunidenses na década de 30 era uma coisa pro resto da vida. E o Bolsa Família não era, né, uma coisa eterna, ele tinha um momento em que a pessoa deixava de receber, exatamente quando ela tinha um emprego, quando ela tinha uma renda, né, e a partir daquela renda para cima ela não mais recebia, né, o Bolsa Família, né? Claro, pode haver fraude, pode, mas pode haver fraude em qualquer coisa, né? Em qualquer, então você tem que investigar a fraude. Pode ter fraude na eletrônica? Não sei, pode, será que pode? Vamos investigar, né? Se tiver, vai ter, aí investiga. Agora, se tem fraude no Bolsa Família, vamos investigar, né? Vamos ver quem está fraudando, porque não é por causa de 1.000 que nós vamos prejudicar, sei lá, 20 milhões, né? Então aqueles 1.000 estão fraudando, então eles que respondam pela fraude, né? Agora não podemos mudar a política, né, de uma coisa que é benéfica para milhões por causa de um ou outro que acaba tentando se beneficiar de algo que ele não tem direito, né? Então aí a gente tem que fazer exatamente com que haja efetivamente uma investigação. Outra coisa, né, falando em fraudes, questões de crimes e tal, né, outra coisa importante, mas aí tem a ver com os governos estaduais, né, que é um controle muito rígido das polícias militares, né, e que as polícias militares têm uma mudança muito grande no seu padrão de treinamento, né, uma melhoria das condições de trabalho, né, dos policiais, para que esses policiais então possam, né, ter uma
né, porque é um trabalho extremamente estressante, né, coloca a vida em risco e tudo mais, com salário baixo, né? Então nós precisamos ter uma mudança na carreira policial, né, fazer com que esse policial possa ter mais tempo de treinamento, né, para que esse policial possa ter um acompanhamento psicológico, para que esses policiais possam ter uma carreira que eles possam saber, né, quanto que eles vão ganhar, para que eles possam estudar, né, porque isso também é uma coisa que nunca se fala, né, que o policial ele tem pouco estudo, né, o policial das patentes mais baixas, né, seja o policial, né, o soldado, seja o cabo, o sargento dos polícias militares, eles têm pouco estudo, né, então precisa estudar mais, né, precisa ter mais tempo de treinamento, vai mexer com arma, vai mexer com a vida do cidadão, né, tal, então ele precisa ter um treinamento não só técnico em relação às armas, né, mas precisa ter também um treinamento de saber como, né, combater o crime. Então, efetivamente, né, a polícia militar ela tem que ter uma ostensividade, né, evidentemente. Só que então tem que se treinar como fazer isso, né? Polícias comunitárias, né, tanto as civis como as militares, né, e efetivamente os governadores passarem a ter um controle de suas polícias, porque hoje, né, os governadores não têm controle da sua polícia. Se você pegar o governador de São Paulo controla, a polícia militar não controla, né? Quem controla são os coronéis comandantes. Né? Nem o secretário de Segurança Pública muitas vezes controla a Polícia Militar. A Polícia Militar parece ser algo meio paralelo ao Estado, né? Então precisamos ter, né, um controle efetivo das forças de repressão, né? Então temos que reprimir o crime, mas temos que reprimir o crime com o quê? Com polícia comunitária, temos que reprimir o crime com inteligência, né? Investigações de inteligência para acabar com o crime organizado. Precisamos ter uma Polícia Federal mais específica, né, de treinamento de fronteira para evitar, por quê? Porque o Brasil não produz armas, entra arma. O Brasil não produz droga, entra droga, né? Então precisamos ter uma Polícia Federal, precisamos ter as Forças Armadas utilizadas para defender as fronteiras, evitar o contrabando de drogas e armas, né? Então tudo isso são coisas... Por quê? Porque muito da violência urbana no Brasil, né, mais de 50 mil pessoas são mortas, né, no crime, né, por arma de fogo no Brasil, né, dentro das polícias militares, né, efetivando essas mortes. Então isso precisa parar, né? Como é que vai parar? Quando você tiver uma polícia, né, comunitária, né, como teve a experiência das UPPs no Rio de Janeiro, né, onde diminuiu a incidência de crime, né? Exatamente para quê? Para que essa criminalidade baixasse, exatamente para que a gente pudesse ter a Copa do Mundo, né, e pudéssemos ter as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né, em 2016, como se efetivou. Então, é possível fazer, né? Agora tem que ter a vontade política, e muitas vezes a vontade política ela não depende muitas vezes da sua maioria, né, da Assembleia Legislativa Estadual, do Congresso Nacional, precisa ter, né? Então o que é de nível, né, do nível estadual são os controles das polícias para que você diminua drasticamente a criminalidade, né? Porque muita da criminalidade está ligada ao que? Ao tráfico de droga, ao tráfico de armas. E a partir daí você tem outros tipos de crime, né? Então se você conseguir controlar essa criminalidade ligada à droga e ligada à arma, você consegue diminuir efetivamente, né, outros tipos de crime e com isso consegue diminuir a criminalidade em geral, né? Seja roubo, seja assalto, qualquer outro tipo de crime. Então é lógico que a gente está falando aqui de coisas que são muito difíceis de ser feitas, né? Mas a gente tem que ter esse norte, não adianta chegar lá e falar assim, vamos deixar do jeito que está. Não, aí não pode. Você tem que tentar fazer o jeito certo. O jeito certo, muitas vezes as pessoas sabem, mas elas não querem fazer, né? Então o que é possível fazer, né, é ter o norte e vamos tentar fazer assim, que logicamente não vai resolver do dia para a noite, né? Então uma outra questão é isso, né? É uma diminuição muito drástica da criminalidade. Por quê? Porque a criminalidade incide principalmente nas camadas mais pobres da população, né? E as camadas, né, também marginalizadas por questões raciais, né? Os pretos e os pardos. Então, e o jovem, né? Principalmente o jovem negro, né? Então que é mais de 70% das vítimas da violência policial, né? Então nós temos que diminuir isso, por quê? Porque com essa diminuição nós vamos poder
efetivamente ter uma melhoria de qualidade de vida, né, do brasileiro, né? E inclusive uma expectativa de vida maior entre esses jovens, né? Por quê? Porque hoje há uma diferença entre meninas e meninos nessa faixa etária, né? De 16 a 24 anos, você tem muito mais meninas fora da curva normal do que meninos. Por quê? Porque grande parte deles morre na criminalidade, né? Morre ou porque entrou na criminalidade ou porque foi morto pela polícia, né? Então são duas formas aí que dá no mesmo resultado, que é a morte do jovem, né? Então a gente precisaria ter um controle maior, né? E isso também em nível federal, o controle maior das Forças Armadas, né? Efetivamente obrigar, né, os militares que ganham bem, ganham beleza e tal, que a ir para as fronteiras, né? A ir para as fronteiras para evitar, né, que as nossas fronteiras fiquem aí totalmente furadas e passe, né, qualquer tipo de contrabando que a gente tem aí, né, principalmente drogas e armas, né. E, né, para encerrar, né, políticas muito efetivas, né, para o combate a qualquer tipo de preconceito que se efetiva hoje, né. Por exemplo, a questão do machismo, a questão do racismo, né, a questão da homofobia. Então isso tem que ser dentro daquela ideia da escola, né, a melhoria das condições até de cidadania, né, da escola, você ter políticas muito específicas, né, para a diminuição desse tipo de preconceito, né, o machismo, né, a homofobia e também o racismo, né. Então são coisas que nós temos que começar a mudar agora, né, para que as próximas gerações possam efetivamente ter uma relação diferente, né, com essas problemáticas aí, né. Então nós vamos ter, né, por isso que está no plano de governo aí dos candidatos de esquerda, né, você ter efetivamente todas essas ideias, né, que são difíceis de implementar, mas tem que começar em algum momento, beleza? Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, muito obrigado e até semana que vem. Grande abraço.